Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal da Editora Luz e Conhecimento. Hoje inauguramos uma nova forma de reflexão sobre os conceitos deixados nos livros de Pai Joaquim de Aruanda a respeito do caminhar do espírito no universo. Como se dá esse caminhar entre as estrelas moradas, de modo que o espírito tenha sempre oportunidades de aprendizados e novas experiências. As análises e reflexões que trazemos também se estendem à compreensão das energias do sentir, que estruturam os sentimentos, e a do pensar, que direcionam os pensamentos e o psiquismo. Unindo teoria à prática, teremos a partir de agora estudos de casos para que estes possam ser analisados de acordo com a nossa condição de espírito eterno, e não apenas espírito habitante permanente da Terra. Lembramos que não chegamos à Terra como um ser exilado por acaso. Não existe acaso nas leis divinas do universo. O Pai nos oferta programações de aprendizados das verdades eternas em muitas moradas, e é nosso livre-arbítrio e vontade que determinam se vamos segui-las ou não. Para estudar um pouco mais a Umbanda, seus conceitos universais sobre o espírito cósmico eterno e a cosmologia universal, sugerimos a você o nosso canal no YouTube, Tenda de Aruanda. Antes de iniciar a apresentação do estudo de caso de hoje, te convido a se inscrever em nossos canais. Na Umbanda, nossa prioridade são os estudos, e estes levam ao conhecimento. O conhecimento liberta, pois a verdade inspira a liberdade de existir no universo. As publicações dos estudos de casos serão feitas a cada 15 dias. Eu sou Maria Regina Vilarinho, dirigente do Centro Espírita Tenda de Aruanda em Brasília e médium de psicografia de Pai Joaquim de Aruanda. Vamos ao relato da história de Amélia, cuja família é originária da estrela Alfa Crucis, na constelação do Cruzeiro do Sul. As famílias cósmicas que se formaram no universo são originárias da mesma explosão nebular, de acordo com a vontade e o pensamento do nosso Pai. O núcleo familiar a ser analisado surgiu dessa vontade e estavam destinados a habitarem a estrela Alfa Crucis, na constelação do Cruzeiro do Sul, cuja idade ultrapassa 9 bilhões de anos. Desde a liberação da alma grupo e saída do berçário nebular, a família em análise e os seres que constituiriam a grande família da estrela Alfa Crucis passaram por inúmeras moradas e aprendizados antes de habitarem essa estrela pela eternidade. O início de nossa história começa há 20 mil anos, na estrela brilhante, onde se encontrava o núcleo familiar em questão. Os habitantes dessa estrela apresentam elevados padrões vibratórios e por isso esta morada caminha para a sublimidade. Imersos nas belezas da estrela, a família cósmica de Amélia, nossa protagonista, constituída pelo seu marido Felipe, que é o seu amor eterno, e os filhos Carlos, Sara e Thaís, recebiam diversos aprendizados. Todavia, enquanto desfrutavam dos estudos reagentes da filosofia do receberam ondas de sentimentos e pensamentos inferiores, enviadas por seres mal intencionados, que em busca de ampliarem seus exércitos, alcançaram suas frequências vibratórias. O propósito de envolvê-los em suas teias maléficas e desonestas era o de sequestrar os conhecimentos guardados em seus psiquismos. Após emissões frequentes de ondas mentais de baixo padrão vibracional, que geram oscilações psíquicas e dúvidas, já colhendo muitos resultados em alguns membros da família, de modo disciplinado, passaram a visitá-los em seus desdobramentos do sono físico, ocultando suas formas degeneradas e passando por pessoas de bom caráter e boas intenções. Amélia e Carlos reagiram favoravelmente
As sensações densas, ao sentirem bem-estar com os sentimentos e as sugestões que iam assimilando em seus corações, enquanto o restante da família reagia de modo contrário a essas sensações. Os arcanjos pais, ao perceberem as fortes oscilações de sentimentos dos dois filhos amados, Amélia e Carlos, os enviaram para Marte, separando-os do núcleo familiar. Esses dois seres passaram a ter necessidade de retornar às energias do amor incondicional. Por isso, o isolamento. Amélia e Carlos, ao serem exilados em Marte, foram novamente advertidos sobre os perigos dos sentimentos que sorrateiramente os envolviam e as consequências de aceitarem sugestões que os levariam a situações futuras de grandes dores e aflições. Submetidos às programações do pai, nesta morada eles teriam que trabalhar, assumir compromissos familiares e aprender hábitos saudáveis de vivência com os irmãos cósmicos dali. A programação de aprendizado estabelecida fora de 5.000 anos. Como havia necessidade de reabilitação do eixo magnético, mãe e filho teriam que resgatar diversos tipos de estudos cósmicos com ênfase em filosofia da botânica e integrar fraternalmente as famílias que os recebiam com alegria. A estrela Marte é um local onde reina a paz e a alegria, e os sentimentos de agradecimento ao Pai são contínuos e retilíneos. Por solicitação de Felipe e as filhas, em razão de grande merecimento adquirido pelos estudos e trabalhos executados em milhares de outras estrelas, os quais queriam estar próximos dos dois seres amados, os arcanjos concordaram que eles permanecessem correspondentes ao mesmo período na estrela Vênus. Felipe e as filhas participariam de programações de estudos como instrutores, de compromissos familiares e de lazeres, até que os dois membros fossem a eles reunidos. A comunicação entre Filipa, as filhas, Amélia e Carlos seria feita à distância, por intuição, e encontros durante os desdobramentos do sono físico, sendo permitidas 4 visitas presenciais por ano. Com o passar do tempo, o conhecimento da metafísica e as reflexões da filosofia universal, a consciência de Carlos despertou e passou a lutar bravamente para livrar-se dos clichês mentais que tentavam influenciar diferentes características de seu psiquismo, além de tentar inserir como sendo seus os sentimentos inferiores de inveja, ódio, ira, hipocrisia e indiferença ao Pai. Isso para devastar sua mente e seu coração. Com vontade, disciplina e o auxílio da filosofia do amor incondicional, enquanto seu eixo magnético era impulsionado pelo Pai, com lembranças do passado e saudade dos familiares, Carlos foi capaz de desenvolver sua própria força e fazê-la reagir com sabedoria, reerguendo sua frequência vibratória, se dirigindo a Vênus com permissão do Pai e dos Mestres Universais. Ele retornou ao convívio de Alice, seu amor eterno, que havia se deslocado para Vênus, ao de seu pai Felipe e as irmãs Sara e Thais. O conjunto familiar recebeu permissão para retornar à estrela morada, Alfa Crucis. Saindo de cabeça erguida dessa experiência, Carlos tornou-se disposto a trabalhar com a homeopatia universal nas estrelas frias, onde haviam almas gravemente enfermas, pois era a partir delas que as conexões densas e viciosas sofriam continuidade no universo. Amélia, no entanto, não conseguiu reverter sua situação. Aos poucos foi se desinteressando dos estudos e mergulhando nos sentimentos densos que geram as ilusões perigosas, deixando-se hipnotizar pelos seres trevosos que a perseguiam com disciplina e determinação. Seu caso tornou-se um processo triste de subjugação da mente e castração da liberdade, enquanto se tornava indiferente ao Pai
e esquecia completamente seus familiares cósmicos, especialmente o seu amor eterno, Felipe. Por não conseguir perceber as armadilhas que a cercavam e com as quedas sucessivas de padrões vibratórios, Amélia precisou deixar Marte e, em programações feitas pelos arcanjos, passou por outras estrelas, a exemplo de Mercúrio, que já estava em progressão para sair da condição de triste e gelada. Infelizmente, por apresentar quedas sucessivas de padrões vibracionais que paralisam o eixo magnético, deixando seu coração petrificado na indiferença, ela teve que ser exilada em outra estrela ainda mais triste e gelada, a Terra, local de almas errantes e sofredoras em grandes provas, dores e expiações. Apesar dos enormes esforços de seus familiares e das mentes sublimes para que ela despertasse e reagisse, as ilusões perigosas a dominaram completamente. Desde 8.000 anos atrás, Amélia faz parte do enorme contingente de seres exilados na Terra que encarnam e desencarnam sem perceberem o quadro triste de hipnose e alienação psíquica a que se submeteram. Mas o amor incondicional é um mecanismo extraordinário de união entre os seres em qualquer ponto do universo. Desse modo, sem quaisquer sentimentos de desânimo ou tristeza, os familiares de Amélia, com as prorrogações permitidas, tiveram fim do período em Vênus e, ao terem que retornar para a estrela Alfa Crucis, pediram novamente permissão ao Pai e aos arcanjos pais para acompanhá-la em seus novos aprendizados na Terra. Eles não reencarnariam nesta estrela, mas trabalhariam a partir do mundo real, ou seja, de sua morada, estrela Alfa Crucis, como mestres sublimes que acalmam as dores e as aflições e teriam o auxílio do mecanismo da mediunidade consciente e inconsciente. Assim, não somente Amélia receberia o amor de sua família, mas também outros irmãos cósmicos situados na mesma faixa de frequência das ilusões enganadoras seriam beneficiados. Thais traria os conceitos da física e da matemática para os cientistas dispostos a ouvi-la. Sara atuaria com a música para sensibilizar os corações endurecidos às belezas cósmicas naturais deixadas pelo Pai na Terra. Felipe seria o mentor de alguns indivíduos em centros espíritas, alertando sobre a necessidade dos estudos da vivência em dois mundos e o perigo dos dogmas que envolvem os psiquismos. E Carlos incentivaria o conhecimento e o uso da homeopatia para auxiliar os graves problemas emocionais que se formam na Terra em razão da persistência em se manter as grandes redes psíquicas de sintonias densas. E aqui termina nosso estudo de caso de hoje. Para auxiliar nas reflexões interiores, vou deixar algumas considerações. Somos espíritos eternos e nossos estudos, aprendizados, trabalhos e convivência fraterna universal nunca cessa. Quanto mais assimilamos o amor incondicional em nossos corações, o que nos torna seres livres, maior se torna a nossa frequência vibratória. E assim podemos transitar entre as estrelas. Sempre estaremos ligados à nossa família cósmica, que é a nossa verdadeira família. A família constituída na Terra é temporária e faz parte das programações de aprendizados. Os sentimentos nos direcionam nos caminhos do universo e, a partir da tríade energética sentir, pensar e agir, que também envolvem o livre-arbítrio, podemos nos dirigir aos mundos sublimes ou aos mundos das sombras e dores. Nunca estaremos desamparados pelo Pai, pela hierarquia sublime ou pela família cósmica, pois sempre estão conosco. Não existe castigo ou pecado imposto pelo Pai, em razão do nosso querer ter nos dirigido ao mundo de expiações e provas.
Tudo é aprendizado, e esses aprendizados vão sendo colocados à medida que necessitamos reagir e voltar a pulsar o eixo magnético. Espero que essa história contribua para as reflexões interiores de cada um, pois a verdade inspira a liberdade. Obrigada pela atenção e até a próxima.